Opa! Estamos chegando junto aí com mais uma edição do Mesa Quadrada com os seguintes destaques. No duelo dos Atléticos, deu o Atlético Goianiense 2-1 de virada. Acaba a greve do Cabuloso e jogadores voltam a treinar forte, visando o compromisso contra o Avaí na ressacada. Sem Mancini, América não sai do 0-0 e novamente o destaque é o goleiro Cavicchioli. Opa, seja bem-vindo em mais um Mesa Quadrada comigo, Gilmar Fernando, Domingão e o Galão tomou de virada, vamos começar aí. E aí, galera? Galo perdeu aí 3 pontos. Boa noite para todos. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Boa noite, E aí, pessoal. Boa noite a todos. Vou começar a falar do Galão? Tomou de virada aí do Atlético Goianiense, tá encurtando aí ó, essa distância pro Flamengo. E aí, galera? Ô, Gilmar, eu assisti o jogo. Parece que já tá começando aquele vale tudo, né? Porque eu iniciei falando que repercutiu as críticas no jogo contra o Santos, né? Segundo a súmula do árbitro, houve xingamento do diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, no intervalo do jogo entre Atlético e Santos. Ele criticou a não marcação dos pênaltis para o Atlético. E no segundo tempo, o árbitro assinalou 2 pênaltis. Saiu o Galo 3-1. Aí, nesse finzinho aí de semana, o Flamengo argumentou que o time mandante tem que oferecer segurança à arbitragem. Aí começa o problema todo. Começa a pressão, né? E como o Galo não ofereceu essa segurança, aí teve que ser punido. Segundo o Flamengo, o atleta tem que ser punido com a perda do mando de campo e punição severa. Quem praticou o ato, que comprometeu a segurança do ato. Então a gente já começa a observar aí, eu quero chamar essa atenção para isso, é uma disputa extracampo, uma pressão do Rio de Janeiro. Nessa altura do campeonato, o Atlético tem que ficar atento para não ser prejudicado. Por exemplo, nesse jogo agora contra o Atlético Goianiense, aos 8 minutos do primeiro tempo, pênalti pro Galo. E não marcado. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente tem que levar isso em conta, mas de qualquer maneira, não tem desculpa. O Atlético não jogou com concentração para ganhar. Parece que o Galo estava entrando em campo com salto alto. Acho que quando... Ele acha o seguinte, o Atlético acha que quando quer, vai lá e faz gol. E ganha. E não é bem assim, né? Agora, o que eu quero saber é o seguinte, parece que o Atlético está perdendo rendimento, né? Eu chamo a atenção pelos gols do Galo, que ele fez contra o Santos. Foram 3 gols de bola parada. Contra o Atlético Goianiense, foi 1 gol de bola parada. A gente vê aí que o Alan perdeu até um gol num cruzamento do Hulk. Se eu não estou enganado, foi o Hulk que fez o cruzamento. O Hulk. Aí o Atlético, na verdade, ele caiu. O futebol dele, na minha opinião, está caindo. Então, o Atlético tem que voltar a concentrar, a jogar com seriedade. Né? O primeiro tempo e o segundo, a gente vê que não apareceram os principais jogadores, como o Zarate, o Nath, o Keno. Até o Hulk também não apareceu tanto assim. O Atlético, na minha opinião, está travado, está sem explosão de ataque. E isso pode complicar. É isso que eu quero chamar a atenção para o Galo e ficar concentrado, porque o Atlético ficou a semana toda concentrado naquele problema lá com o árbitro e tudo, com aquela pressão do Flamengo, desconcentrou do jogo contra o Atlético Goianiense e deu no que deu. Perdemos aí de 3-1. Esse extracampo aí, tá havendo aí um confronto aí do Renato Portaluppi, que falando que o Flamengo está sendo prejudicado pela CBF, que o Flamengo ia ficar sem menos 4 jogadores, que foi chamado pela seleção. Vocês acham que esse confronto está fora do campo? O Flamengo já está colocando uma pressão? O Flamengo reclamando da CBF é a maior ingratidão que eu já pude ver na minha vida acompanhando 40 anos de futebol, né? Vamos ser bastante francos. A cara do Renato Gaúcho devia queimar. Primeiro, da própria postura dele de reclamar, como se fosse possível alguém em sã consciência no mundo acreditar que a CBF está perseguindo o Flamengo. E segundo, que ele reclama com mentiras, não tem outra palavra. Quando ele fala claramente que o Flamengo tem 4 convocados e o Atlético tem 1, e o Palmeiras tem 1. O Atlético só não teve o Vargas e o Savarino convocados na última data FIFA porque os dois estavam machucados, porque os dois são convocáveis. Hoje, quem foi o jogador que cometeu o erro mais grave dentro de campo
do Atlético foi o Tietê. Quem seria uma alternativa para estar jogando naquela posição? Alan Franco. Por que o Alan Franco não estava à disposição? Porque chegou ontem em Belo Horizonte que ele estava pela seleção do Equador. Mas calma. O Cuca não ia botar o Alan Franco, não, viu, Célio? Me desculpar. E ele ia de Tietê mesmo se o Alan Franco tivesse aí. E eu acredito que não também. Inclusive, para mim, é uma crítica que eu acho que o Cuca merece é insistir tanto assim no Tietê. Quem se lembrar, a pior atuação do Atlético esse ano, certamente foi no Clássico contra o Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, quando perdeu de 1-0, que o Tietê nem tinha treinado com o grupo e o Cuca colocou ele para jogar 90 minutos. Ele nem participou de uma jogada decisiva, não, mas o time estava vindo bem, com o Lucas treinando o time B, o time de transição, e o Cuca insistiu no Tietê, e parece que volta e meia ele reativa essa paixão dele pelo Tietê. Mas falando assim também, só parece que eu estou colocando 100% da culpa nas costas do Tietê. Não é. A questão extracampo, ela tem que ser analisada com muito cuidado. O Flamengo, parece que ele resolveu até oferecer assessoria jurídica para o Santos, né? O Santos não deve ter um departamento jurídico, porque se o Flamengo está querendo entrar no STJD, pedir perda de mando de campo num jogo que ele sequer jogou, provavelmente é porque o Santos não tem advogado. E toda essa pressão... Peraí, então quer dizer que o Atlético pressionou o VAR no intervalo do jogo contra o Santos, e graças a essa pressão, o VAR, os juízes que estavam no VAR, apitaram 2 pênaltis para o Atlético no segundo tempo. E 2 pênaltis claríssimos, né, Célio? Graças a essa pressão, o VAR marcou 2 pênaltis claríssimos. Eu quero que me expliquem, então, se o resultado da pressão é que 2 pênaltis claríssimos são marcados, eu acho que está faltando pressão em todos os juízes do Brasil. Porque a única coisa que eu vi acontecer naquele jogo foi um pênalti bizarro não marcado no Zaratio, inexplicável, surreal, e um outro lance discutível no Borreiro, que no mínimo tinha que ter sido analisado se o juiz quisesse manter a interpretação dele, embora o jogador do Santos deu um tranco de quadril com quadril, que não existe isso no futebol, isso é falta. Mas ainda assim, eu acharia, em algum universo possível, justificável não marcar aquele segundo. Aí o terceiro e o quarto foram de novo claríssimos. Qual foi a pressão, então, que o Atlético exerceu? E outra, a gente tem que tomar muito cuidado. O Rodrigo Caetano afirma que não estava lá na porta da sala do VAR, dando qualquer chute, soco, sei lá o quê. O árbitro não viu. Os árbitros dentro da sala também não viram. Eles colocaram na súmula que quem disse para eles foi o segurança que estava do lado de fora. É muito grave você tomar uma medida, como perda de mando de campo, qualquer coisa que seja, baseado no que alguém que viu disse para quem acusou que viu quem estava e quem estava disse que não estava. Pelo amor de Deus. É um disse-me-disse sem fim, né? Vamos ser mais responsáveis com isso. Ô, Célio, mesmo que tivesse batido na porta, de fato, perder mando de campo seria desproporcional. Porque isso nunca aconteceu, em momento algum, de pressão em árbitro sempre acontece. E eu nunca vi time perder mando de campo por causa disso. Já vi a pessoa tomar um gancho. O técnico, o dirigente, seja lá quem for, toma aquele gancho grande. Agora, perder mando de campo abriria uma brecha muito complicada aí. E eu vou ser sincero, eu estava no Mineirão. E eu bati na caixa que estava do meu lado com tanta força, mas tanta força, que qualquer pessoa que estivesse perto da sala do VAR, que estivesse com a mesma raiva que eu teria batido aqui. Ô, Celião, você estava perto do VAR? Qual o posicionamento que você estava lá? Graças a Deus, eu estava muito longe, e eu também não sou de violência, e eu sou desarmamentista. Porque senão a coisa ia ser diferente. Se fosse igual tem países que o cara pode ir armado para dentro do campo. Eu acho que eles têm mais autocontrole. É isso, senhores. É o Mesa Quadrada pedindo passagem. Visita nosso canal lá no YouTube, Mesa Quadrada. Dá o seu like. Cristiano, com a palavra. Gilmar, nesse ponto, eu vou discordar um pouco do Léo, que eu acho que realmente o rigor ele tem que ser bastante alto nesses casos. E são duas coisas diferentes. Uma coisa é você punir com rigor aquele que tenta exercer uma influência em cima da arbitragem. Porque nós cansamos de ver
campeonatos da década de 80 e de 90, que o dirigente invadia campo, pressionava o árbitro e dava aquela confusão danada e a coisa fugia das 4 linhas. Então, eu acho que, como o VAR hoje ele é um ponto importante dentro do jogo em si, ele pode decidir uma partida, como já aconteceu inúmeras vezes, o rigor para quem tenta sofrer uma influência em cima da arbitragem nesse sentido, eu concordo que tem que ser até com perda de mando de campo mesmo. Agora, daí... Mas você sabe que ia ser a primeira vez na história, né? Um Atlético disputando o Flamengo. Que seja com o Atlético, que seja com qualquer outro time. Agora, daí a afirmar que o Rodrigo Caetano fez isso é o que o Sérgio colocou. Não há na súmula do árbitro uma referência de que o próprio árbitro ou alguém da arbitragem, do quadro de arbitragem, tenha presenciado. Então, isso, na verdade, no meu entendimento, é uma cortina de fumaça. Porque o que, na verdade, o próprio árbitro quer fazer é, na verdade, desviar o foco para o assinte que foi, porque o que aconteceu ali, esse árbitro Paulo Roberto, o que ele fez foi algo que é surreal, sabe? O VAR chega a chamar o árbitro e ele diz que nem vai escutar, nem vai ver as imagens, porque no julgamento dele não foi pênalti claramente, e foi pênalti claramente. Então, assim, o que aconteceu foi realmente uma tentativa explícita de assalto em cima do Atlético. E aí, coincidência ou não, nós chegamos no jogo de hoje, em que, mais uma vez, teve um pênalti claro, em que o zagueiro do Atlético Goianiense levanta os braços no momento do cruzamento. Quando a bola bate no braço dele, o braço dele está levantado, já fazendo um retorno para o corpo. E aí o árbitro, nesse caso, o Rafael Claus é infinitamente melhor, pelo menos, do que o Paulo Roberto. Agora, ele foi na cabine, viu as imagens, que é uma imagem claríssima de pênalti, e aí vai lá e dá o lateral, falando que não teve... Não, pelo amor de Deus. Então, assim, não e esses pênaltis iguais, esse lance, né, Cristiano? A gente viu vários aí pelo campeonato sendo marcados. São essas coisas que depois a imprensa do Rio, de São Paulo, fica falando que aqui em Minas Gerais é um chorô danado. Outro dia eu vi até um grande comentarista aí falando que é muito mimimi, que até hoje os atleticanos ficam chorando o José Roberto Wright. Sabe, assim, é um descaso. São essas pequenas coisas, na verdade, que vão minando. Tanto que o Cuca, nesse ponto, ele teve a calma necessária para poder fazer o time continuar ali, porque com um pênalti claro, logo no começo do jogo, mostrando que o assalto do jogo anterior poderia se repetir, isso pode desestabilizar completamente o time. Então, isso é algo que realmente o departamento jurídico do Atlético tem que estar atento. O Atlético tem que tomar muito cuidado daqui para frente, não que isso tenha sido fundamental, predominantemente no placar do jogo, mas é algo que, obviamente, influenciou. Querendo ou não, é um pênalti para o Atlético que deixou de ser dado. Então, assim, e aí sobre a questão técnica do jogo em si, eu já falei aqui nos nossos programas anteriores, sabia que o Atlético, cedo ou tarde, ia acabar perdendo alguma partida. É muito natural isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças que aconteceu. Nós perdemos um jogo fora de casa. As contas que foram feitas, que dava lá o número mágico lá do 76, previa as vitórias dentro de casa, independente do que acontecesse fora. E nós sabemos que, assim como o Atlético também perdeu agora, ele vai ganhar jogos fora de casa. Então, essa lei da compensação ela vai ocorrer, isso não é nenhum problema. O que o Cuca tem que saber fazer é administrar. Agora, dentro de campo, que nós vimos hoje, aí vai uma questão, ter uma interpretação pessoal. Eu acho que o Cuca está apostando muito no Dylan, que é um cara que é muito novo para assumir uma responsabilidade desse tamanho, com outros atletas que tem no banco, que tem uma tarimba maior, como o Natan, como o Johan. Então, assim, o Atlético tem outras opções e o Dylan está mostrando que ele ainda não tem essa bagagem para assumir uma responsabilidade tão grande de ter que levar ali um meio de campo, por exemplo, fazer a ponte entre os volantes e o Nacho, que é uma coisa muito séria. Então, assim, eu acho que o Cuca poderia repensar a utilização do Dylan, como ele tem sido feito com muita frequência, porque ele tem outros atletas à disposição.
Muito bem. Me parece que houve um pênalti, um lance parecido com esse no jogo do Inter, não foi isso? E parece que lá o árbitro marcou. Lá o árbitro marcou, foi gol, o jogo foi 1-0 e o jogador já tinha amarelo, tomou segundo amarelo e foi expulso no lance. Olha a diferença, o lance foi idêntico. A dinâmica da jogada foi idêntica. E o desfecho foi completamente diferente. E eu queria falar, igual o Cristiano falou ali assim, não foi isso que necessariamente interferiu no placar do jogo. Eu também discordo, eu acho que interferiu sim. Claro, partindo do princípio que o pênalti, o aproveitamento dele leva a acreditar que o Atlético abriu o placar. Por quê? O que aconteceu, até o Tietchan cometer aquela falha bizarra, o que aconteceu nos 10 minutos, sei lá, 5 minutos que o Atlético teve de vantagem no placar? O Atlético Goianiense teve que vir para cima, abriu espaço, o Galo perdeu chance, aquele gol que o Alan perdeu, por mais que na hora se xinga e fica bravo, ele estava ali como elemento surpresa, não é o ofício dele botar aquela bola para dentro. Era muito provável, nada é certo, tanto é que era muito provável que o Atlético fizesse o gol de pênalti, mas era muito provável que o jogo fosse completamente diferente. O Atlético Goianiense, aquele ferrolho que eles fizeram, eles não iam conseguir manter. Tanto é que quando o Atlético teve 10 minutos de vantagem, deu para perder um ou mais gols, enquanto ele abriu a vantagem. Mas o Atlético está perdendo rendimento. Mas não é fácil. É jogo quarta e domingo o ano inteiro. Olha o que está acontecendo com o Flamengo. Acabou de acabar o primeiro tempo, 0-0 com o Cuiabá em casa. Os atleticanos mais afobados estariam dizendo o que agora? Time que quer ser campeão não pode passar esse aperto com o Cuiabá em casa. O Flamengo perdeu chance de gol no início do jogo. O que o atleticano afobado falaria? Time que quer ser campeão não pode deixar de fazer um gol desses. Mas o que aconteceu no jogo do Atlético foi a mesma coisa. Teve um pênalti não marcado, umas boas chances de uma pressão na área do Atlético Goianiense nos primeiros 15, 20 minutos. Depois o time perdeu realmente um pouco de fôlego, voltou para o segundo tempo de novo em cima, abriu o placar e aí aconteceu a jogada realmente do Tietchan e o Atlético parece que desandou até sem motivo. Não precisava desandar. O 1-1 era um resultado para tratar ainda com calma. O lance do segundo gol tinha 3 jogadores do Atlético Goianiense livres, onde a bola sobrou no segundo pau, e tinha 8 jogadores do Atlético no miolo da área e 1 dentro da área na entrada. 9, mais o Everson. 10 jogadores do Atlético dentro da área e 3 adversários sozinhos. Isso é um momento de lapso completo do time e que não pode acontecer simplesmente porque você está empatando em 1-1 fora de casa. Não dá para o time perder a cabeça do jeito que perdeu. Mas eu nem acho que é salto alto, não acho que o time está cozinhando, achando que vai ganhar na hora que quiser, não. Eu acho que é o limite que dá para jogar. Detalhe, sem Savarino, sem Vargas e sem Diego Costa. 3 jogadores de seleção são para o ataque que eu não tinha. Tirando a entregada de rapadura de lado do Tietchan, independente disso, o Jair faz muita falta. Porque é um estilo muito diferente. O Alan e o Jair são jogadores que mordem. Um cobre o outro, né? Um cobre o outro. Que mordem e desarmam muito. O Tietchan já é mais cerca e tal, não tem a mesma fome de desarme, né? É mole, é um jogador mole. Você com 2 Tietchan em campo, não tem como. Agora você com 2 Jair em campo, né? O Alan e o Jair, né? Apesar de um morde, o outro vai lá, um cumprimenta o outro. Agora, o que o Atlético não pode é deixar de fazer o dever dele de casa e ficar rezando pro seu concorrente perder. O Atlético é um time grande, um time que investiu muito. Concorda? O Atlético tem que fazer o dever de casa. Concordo, mas agora que não fez, eu tô aqui rezando. É o mesa quadrada. Gente, o Michael perdeu um gol inacreditável pro Flamengo aqui. Outro dia eu tava vendo uma live de um programa do Flamengo lá no YouTube, o cara fez um comentário do Michael que eu morri de rir. Ele falou que o Michael é o cara que num lance ele consegue tropeçar na própria perna e 5 minutos depois ele faz uma jogada de Messi. Então ele é aquele cara imprevisível. Ele lembra um cara na pelada lá, né? Ele lembra o cara na nossa pelada, você pode ter certeza, né? Que perde o gol aqui, perde outro lado, daqui a pouco guarda um lá que você mal está esperando. Senhores, Atlético Mineiro, alguém quer complementar mais alguma coisa sobre o Atlético? Bem rapidinho, eu gostaria sim. Vai lá, Chico. Não, o que eu quero colocar é o seguinte, eu quero, na verdade, fazer um resumo do que eu falei, né?
Porque na minha opinião, foi legítima a pressão que o Galo exerceu no jogo contra o Santos, na minha opinião. Agora, o Flamengo comprando a dor do Santos. Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Criando também pressão e comprometendo a concentração da equipe. E ele conseguiu desconcentrar. Vocês falam aí a Tietê, isso, aquilo, tudo bem. Agora, eu acho que uma das falhas do Atlético, um dos problemas do Atlético nesse jogo é justamente essa desconcentração por conta da pressão exercida pelo Flamengo. Na minha opinião, houve isso. Sabe? Porque durante a semana só se falava sobre o ocorrido contra o jogo do Santos. E não se falava, eu fiquei sabendo isso nos bastidores, que não falava sobre a importância do jogo contra o Atlético Goianiense, vamos dedicar, vamos concentrar, não. Estava todo mundo falando, olha, o árbitro isso, o árbitro aquilo, nós temos que fazer isso, fazendo aquilo. E aí, perdeu um pouco o foco. Não perdeu um pouco o foco, o pessoal já entra um pouco desconcentrado e tudo, não entra naquela pegada, sentindo aquela importância do jogo, e acaba resultando, na minha opinião, no que aconteceu. Quer dizer, né? Essas questões também, um pouco extracampo, na minha opinião, interfere na partida, nos resultados. E eu acho que tem essa parte também que comprometeu a concentração do Atlético e resultou nisso aí, nessa tristeza aí para nós. Antes do Célio falar, o Célio acabou de comentar que o Flamengo não tinha, o Santos não tinha advogado, né? Agora o Chico já nomeou aí o Flamengo advogado do Santos. O Santos até então, no começo do programa, estava sem advogado. Agora ele já arrumou o Flamengo. O Atlético tem que entender que ele vai sofrer isso. O Flamengo vai tentar mexer com o psicológico do Atlético de todo jeito. Então, o Atlético não pode deixar isso ir para dentro de campo. Vai lá, Celhão. Porque eu tenho escutado, o que eu queria complementar isso, eu tenho escutado aí alguns atleticanos, vamos lá, contra tudo e contra todos, tem que passar por cima de erro de arbitragem, tem que ganhar, que quiser que campeão vai ter que ser assim. E eu gosto de dizer o seguinte, essa frase, ela é muito bonita, mas ela é lero-lero de coach, porque na prática é impossível ganhar contra tudo e contra todos, é impossível ganhar da arbitragem. Inclusive, um jogo ou outro você consegue. A gente está comentando muito aqui a derrota de hoje, falando um pouco da vitória de quarta-feira, que foi uma vitória contra tudo e contra todos. Mas quantas vezes você tem a oportunidade de criar 4 pênaltis para o juiz marcar 2 e você vencer o jogo contra tudo e contra todos? Ok, 3 pontos aqui e acolá, você consegue contra tudo e contra todos, mas o campeonato você não vence contra tudo e contra todos. A médio e longo prazo, contra tudo e contra todos, você está fadado a perder, não tem jeito. Então o Atlético tem que atuar forte sim nos bastidores. O que aconteceu quarta-feira foi um escárnio, o que aconteceu hoje foi esquisito, embora o resto da arbitragem foi ok. Quarta a arbitragem inteira foi assombrosa. Hoje foi só o lance isolado do pênalti. O Atlético tem que ficar esperto sim, e isso não pode contaminar o jogador. Eu entendo que essa blindagem não pode contaminar o jogador, mas fora de campo, a guerra está posta. O Atlético tem que lutar essa guerra sim. Quarta-feira, Copa do Brasil, semifinal contra o Fortaleza, jogo da ida no Mineirão, e o Galo tem que estar em campo, esquecer disso, em campo. Mas fora de campo não pode se esquecer. Até porque na Copa do Brasil se desenha outro embate. Flamengo está numa semifinal, até está na outra. Se os dois passarem, se acontecer de passar, final, mano a mano. E aí, o extracampo, o Flamengo está jogando muito melhor do que o Atlético. Tem que empatar esse jogo. Se não for vencer, tem que pelo menos empatar fora de campo para vencer quem for melhor em campo. Que o Renato Portaluppi, ele é muito bom, né, no extracampo, né? O Renato Portaluppi, ele tem uma resenha fora de campo que não fala. Então, eu concordo com o Célio, sim. Pessoal, o assunto tá bom aqui do Galo, mas vamos falar um pouco do Cabuloso? Vamos agora falar do Cruzeirão? O Cruzeirão estava de greve. Que greve é essa aí, Célio? Então, essa é um assunto delicado, né? Todo mundo sabe que eu sou atleticano, eu já deixei escapar isso nas entrelinhas, mas eu consigo olhar a situação do jeito de falar que não é. Peraí, nas entrelinhas
Nas entrelinhas de uma retroescavadeira, né? Você quer dizer, né? Os detetives virtuais já perceberam isso, mas eu consigo ver a situação do Cruzeiro e ter uma interpretação do que está acontecendo. Os jogadores, de fato, chegaram no limite da racionalidade, mas os jogadores, eles mostraram um grande respeito com o torcedor e com os funcionários que estão passando dificuldade, Bacana, funcionários que ganham 2 salários mínimos. Bonito. E por que com o torcedor? Porque eles escolheram, não foi por acaso, exatamente o momento que o Cruzeiro tinha 9 dias sem jogo para conseguir fazer esse movimento. Ou seja, o impacto dentro de campo desses dias sem treinamento seria basicamente de uma folga que eventualmente os jogadores têm. Ô, Célio, e outra sensibilidade, eles esperaram a vaca ir pro brejo também, né? A chance de subir e ir para zero também para fazer a greve. Eles não quiseram falar assim, nada disso com todas as letras, porque eu ia ter gente que interpretar isso como oportunismo. Mas eu acho que, nesse caso, eles aproveitaram a oportunidade. Como que a gente faz para ser ouvido? Como que a gente faz para expor o que a diretoria está fazendo de covardia com os funcionários, principalmente com os que recebem menos, mas também com os jogadores? Porque mesmo que você receba uma fortuna, você trabalha e merece o salário que você foi contratado para receber. Combinado. O torcedor pode ficar puto que for, mas o cara merece. O salário que está no contrato, o cara merece. E aí, eles tentaram fazer assim... Nem merece, não merece. Ele faz direito, né? Faz jus, né? Assinou o contrato, tá assinado. Tem que pegar, quem tá errado... Quem trabalha, tá trabalhando todo dia. Exato. Isso é indiscutível e é inegociável. O direito do... E vão receber. Vão receber na justiça, tanto daqui a 20 anos, vão receber. O negócio é que eles tentaram, em respeito à torcida, eu acho que nisso aí eles realmente são dignos de elogio, eles tentaram impactar o mínimo possível o campo. E por isso o momento que eles escolheram foi o mais oportuno possível, diante de uma situação tão trágica que está acontecendo, pelo menos fizeram isso no momento que tem menos impacto em campo. Vai lá, Cristiano. Bom, aí a nota, se é que pode dizer que tem alguma coisa engraçada nessa situação, é você escutar, não sei se vocês chegaram a ouvir as explicações do Sérgio Santos Rodrigues. Depois, no dia seguinte, quando ele chegou da viagem, né? Ele fez uma live de mais ou menos uns 20 minutos, e o que o cara consegue enrolar, assim, ele falou, enrolou daqui, escorregou daqui, voltou, falou 20 minutos e não falou nada. Não falou, naquele momento que a greve tinha acabado, ela acabou, na verdade, encerrando no dia seguinte, mas ele nem falou que a greve tinha encerrado, não falou se os salários seriam pagos, como iria fazer para pagar os salários. O cara conseguiu falar 20 minutos e se achando o senhor da razão. Sabe, assim, é triste ver, apesar de sermos atleticanos, é triste ver um time ser comandado por, assim, esse tipo de dirigente, que quando não é corrupto, é incompetente, ou quando não é incompetente, é safado. Então, assim, é complicado, cara. Eu fico realmente, não minto, não estou com dó, não. Eu ia falar que estou com dó nada. Mas... Dá para ver sua tristeza, viu? Mas é uma situação peculiar. É imperdoável isso, né? Assim, tentando nos colocar no papel de quem torce para esse time, é lamentável, porque você sai de uma turma de dirigentes que comprovadamente saqueou o clube para cair na mão de outros que fica só no lero-lero. Isso para não ir mais para trás ainda nas gestões de Perrella, de Alvimar, que quase que juntava tudo num balaio só. O Gilvan, que passa muito ileso nessas... Apanha isso, bem lembrado. Apanha pouco, mas é muito culpado. Com certeza. É inadmissível um time como a grandeza do Cruzeiro, né, que já conquistou tantos títulos, e falta de respeito com o seu torcedor, esses dirigentes fazer isso, né? O torcedor dá duro para ir no campo, se sacrifica, né? Aquele pequeno que vai lá, leva a sua bandeira, a sua faixa, o funcionário dando duro, né? Tudo para o Cruzeiro voltar. Porque isso, resumindo isso que o Cristiano falou, né? É uma falta de respeito, né, com um time do tamanho do Cruzeiro. Total. E aí, só uma notinha para encerrar minha fala. Essa semana, por conta da concretização da venda do Newcastle, né,
pelo sheik lá árabe dos 350 bilhões de dólares, aí já começou a chegar especulações de que ele estaria interessado no clube brasileiro. E aí fica aquele alvoroço, saiu nota, inclusive, não sei se foi no Corriere, que é um jornal da Itália bastante famoso, um dos principais, que ele estaria interessado no Cruzeiro. Bastou acontecer isso, que aí também acho que o Olé da Argentina também fez uma conjectura a respeito, e aí é aquele negócio, todo mundo agora quer casar a irmã, é como se fosse, ó, vem cá que essa aqui é minha irmã bonita. O cara deve estar cagando e andando para esse time aqui, e os caras já estão querendo vender o Cruzeiro de qualquer jeito. Como é que é o nome do time lá, do jornal? Olé? O Olé é o time da Argentina, o jornal da Argentina. Tá dando olé no Cruzeiro aí, né? Bom, gente, saindo de Cruzeiro aí, né? Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai se estabelecer aí, o Cruzeiro é mais forte do que isso tudo aí, né? Do que desses dirigentes que tá fazendo isso com o time. O Cruzeiro é muito mais forte. Saindo do Cruzeiro, falando do América, né? Parece que o Mancini abandonou o barco, foi isso? Foi pro Grêmio, foi tentar apagar o fogo do Grêmio lá? Ô Gilmar, eu disse no último programa que com o Wagner Mancini, o América estava no seu melhor momento no campeonato. No último programa, não sei se você se recorda falando isso. Ele tinha um aproveitamento naquele momento de 50%, tinha vencido 7 jogos, empatado 9, perdido 5, e que ele conseguiu tirar o América da zona de rebaixamento. E falei também que passou a vislumbrar, até com o aval aí do Célio, né? A Sul-Americana, e até mesmo o Célio aí me corrigiu, falou, não, pode chegar até na Libertadores, e etc. Então o América ele vinha de uma sessão, sobretudo com a chegada do Mancini. Agora, o Grêmio leva o Mancini. Com certeza, essa saída pode desequilibrar, né, a performance do América, né? Agora, a gente tem que ver o seguinte, o América empatou esse último jogo, né, contra o Bahia, mas o Gilmar, ele estava sem aquele melhor jogador dele, né? O Zarate, né, que é um jogador... Mauro, né? Mauro Zarate. Zarate, que ele perde, ele tem esse poder de explosão, de marcar gol, né? E parece que ele está recuperando aí de uma lesão muscular aí na coxa, que eu ouvi falar, né? Então, além disso, o América, que eu ouvi aqui, eu vi os melhores lances e vi os comentários também, que o América ele fez 8 jogos, né? Ele fez, aliás, 3 jogos em 8 dias. Quer dizer, também, eu acho que o América sentiu um pouco esse desgaste. Mas vamos ver o que vai acontecer com o América aí, porque os números, o Célio pode falar aí, eles mudam de jogo para jogo, de rodada para rodada. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Senhores, os Flamengo estão jogando. Tem notícia do jogo do Flamengo aí? Recomeçou agora o segundo tempo, 0-0. 0-0. O Cuiabá começou dando o primeiro ataque, mas provavelmente o jogo vai se estabelecer igual no primeiro tempo, com o Flamengo pressionando e o Cuiabá tentando beliscar um contra-ataque. O Ademir, que tá voando no América, ano que vem ele é do Atlético, é isso? Tem um pré-contrato com o Atlético já. Eu tô para te falar que pela bola que ele tá comendo, ele vai vir para brigar pela titularidade, viu? Ano que vem no Atlético. É aquela função dele ali. Brigando ali com Keno e Savarino, né? Então, a briga é pesada, mas você vê hoje, por exemplo, o Keno jogou o primeiro tempo, não ficou até o final, o Savarino não estava à disposição, certamente o Ademir hoje seria acionado se ele estivesse no elenco do Atlético e poderia ser um jogador para fazer mais diferença do que o Dylan fez, ou que o próprio Sacha. O Sacha, coitado, ele tenta, mas eu acho que no elenco do América, o Ademir vai fazer muita falta o ano que vem, e o Mauro Zarate, realmente, ele faz falta, mas ele é mais, ele está fora agora, para mostrar mais uma vez como que essa maratona é pesada. Ele é um bom jogador, mas a idade dele não permite jogar quarta, domingo, durante 6 meses, que é o nosso calendário, graças aos estaduais que usam 16 datas no início do ano. Aí o América perdeu um pouco de poder de decisão sem ele, e perdeu essa invencibilidade longa que o América estava construindo no jogo contra o Inter no meio de semana, curiosamente,
com uma falha do Cavicchioli, que tem sido o jogador que vem garantindo vários pontos para a América, mas o jogo estava 1-1 e ele saiu catando borboleta num lance, numa dividida com o Patrick, que ali a obrigação é sempre do goleiro, afinal de contas ele usa o braço, e ele conseguiu errar o tempo de bola, o Patrick virou, no final ele ainda fez uma baita de uma defesa, que o rebote sobrou para o Yuri Alberto, o Yuri Alberto fez o terceiro gol, mas ali o América já estava no desespero, indo para cima, dando o último suspiro, mas é lógico que o Cavicchioli tem crédito na torcida, especialmente nesse campeonato. Ele é um dos responsáveis pelo América estar no meio da tabela e não está passando tanto aperto, mas o sonho do América de dar um passinho adiante para a Libertadores vai ficando mais distante. Agora, a Sul-Americana continua sendo uma realidade totalmente plausível para o América. Hoje ele está ainda um pouco longe da zona de rebaixamento. Alguns times estão em viés de queda muito pior que o do América. Um deles é o Juventude. Aí, ó, o Juventude, ele está entrando na zona e ele despencou. Ele despencou. Do jeito que ele anda jogando, ele está entrando para não sair. E o América, por sua vez, não está ameaçando entrar ainda. Eu acho que tem grande chance do América ir para a Sul-Americana, mesmo sem o Wagner Mancini. Mas é claro, tomou um balde de água fria, mas, assim, eu tenho minhas fontes fidedignas, que me informaram que o Wagner Mancini, não vou falar os números, que se for mentira, se estiver errado, eu posso estar desinformando, mas eu posso falar em proporção que ele foi para ganhar quase o triplo do que ele ganhava no América, com um baita bônus em caso de salvar o Grêmio do rebaixamento, um baita bônus, que seria referente a vários meses de salário, do salário que recebe no América. Estou falando de 2 dígitos de meses aí, mais de um ano de salário, e a multa rescisória dele também seria mais de um ano do salário que ele recebia no América. Ou seja, ele vai com a segurança de que não vai ser demitido, com uma baita proposta salarial e com bônus para uma tarefa que, se não é simples, não é de outro mundo. É salvar o Grêmio. Ele já ganhou hoje, inclusive, né? 3-2, justamente. Não, o Mancini, isso aí, o Mancini faz muito bem. Ele fez com o Atlético, fez com o América, já fez. Embora ele seja o treinador do futebol brasileiro com recorde de rebaixamentos da Série A para a Série B. Agora, tem uma questão importante que a gente tem que analisar o seguinte. Do ponto de vista dos americanos, é claro que há um descontentamento, porque o time estava começando a engrenar, e quando o time começa a pegar o jeito da coisa, aí o técnico pica a mula. Quer dizer, do ponto de vista do americano, o cara é um sacana. Mas, por outro lado, e se o Mancini, por exemplo, emendasse 5 derrotas seguidas? Alguém teria piedade do Mancini e mantê-lo no cargo por uma questão ética e tal? Não. Então, isso, infelizmente, é do futebol. Bem ou mal, as pessoas podem fazer o julgamento sobre as questões, mas, bem ou mal, é uma prática comum. Então, é o ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Está aqui o Chico para não deixar desmentir. Então, a questão nós poderíamos estar aqui reclamando do Mancini, desde que nós tivéssemos, por exemplo, o compromisso de que, se o América também emendasse uma série de derrotas, não demitiria. E nós sabemos que isso não iria acontecer. Não acontece. E aí, só para falar um pouquinho dos números do América, porque o América, assim como o Atlético, depende apenas de si para atingir o seu objetivo. O objetivo do América, quando entrou no campeonato, talvez não seja diferente nessa altura, até pensando em termos de campeonato de classificação para a Sul-Americana ou até mesmo uma Libertadores, mas o propósito inicial era de se manter na Série A. E, para isso, o América não só depende apenas de si, como ele depende de simplesmente manter a própria pontuação que ele tem hoje. O América tem hoje quase 40% de aproveitamento, e pensando que ele ainda tem 11 jogos a disputar, se o América mantiver essa mesma percentagem de aproveitamento, ele vai chegar aos 45 pontos, o que provavelmente vai salvar ele certamente de uma degola. Então, a questão toda para o América crucial agora é não deixar a peteca cair. Seja com o técnico interino, seja quem vai chegar aí para substituir o Mancini, se for um técnico de fora, tentar manter minimamente essa pegada que o América tem. Porque se nós analisarmos até os últimos 5 jogos do América, que são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota,
Isso significa mais de 50% de aproveitamento. Quer dizer, se o América, então, aumentar esse aproveitamento de pontuação, aí é que ele se salva até com uma certa antecedência. E aí, no final, ele pode até almejar a Sul-Americana, ou até mesmo, talvez, aí uma Libertadores. Agora, quem tá para chegar para assumir o América, vocês estão sabendo? Só especulação. Todo mundo fala muito nome. Fala até do próprio Lisca, já falaram de Mano Menezes, já falaram de Barroca, que é um excelente, inclusive, Dorival. Quem? Dorival Júnior. O Dorival Júnior. Até o Dorival. Eu ouvi falar do treinador do Atlético de Goiás. Gente, e o Lucha? Se o Lucha sair do Cruzeiro igual ventilaram aí, ele não é uma boa pro América, não? Pelo amor de Deus, né, Léo? Bom, gente, é o Mesa Quadrada pedindo licença. Dá o seu like lá, entra no nosso canal no YouTube, dá o seu joinha lá, Mesa Quadrada, estamos lá. Senhores catedráticos, nós vamos ter hoje, Célio, os números não mente? Não, então, hoje não. Hoje, como a gente mudou o horário do programa, eu sempre fazia o quadro um pouco antes da gente entrar no ar. Hoje, como tinha rodada antes, eu não tive tempo entre o final do jogo e o começo do programa. Mas vou me programar melhor para na próxima semana não esquecer, já que provavelmente a gente vai tentar firmar o horário de domingo à noite, que está com a rodada toda quente na cabeça, né? Realmente é um horário legal para fazer o programa. Só que eu tenho a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro está bombando ainda. Flamengo 0, Cuiabá 0, e encerra amanhã com um jogão aí de São Paulo e Corinthians amanhã para encerrar essa 27ª rodada aí do Brasileirão. O Mesa Quadrada pedindo licença aí. Os senhores têm mais alguma coisa para colocar aí? Sim, é porque o Wagner Mancini merece um comentário aqui, só uma lembrança, vai parecer um pouco maldosa da minha parte, mas para quem não se lembra, o ano passado ele fez exatamente a mesma coisa com o Atlético Goianiense. Largou o Atlético Goianiense numa ótima fase, uma ótima campanha, para ir tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Conseguiu, o Corinthians estava em 17º, tinha muito campeonato pela frente, o Corinthians terminou no meio da tabela ainda, e logo depois foi demitido do Corinthians, porque o Corinthians entendeu que ele não era o treinador para dirigir aquele carro. Ele não pode reclamar se ele passar a ser tratado como o cara que abandona o barco pela primeira proposta financeira. Eu não estou nem julgando se ele está certo ou se está errado, mas é fato que ele está construindo uma tradição que os times que o contratarem vão pensar nisso. É claro que se amanhã ele der errado no Grêmio... Célio, ou ele vai ganhar essa fama de ser contratado para apagar incêndio, né? Contrata, apaga incêndio, não renova, né? Que é o que está acontecendo. Não, mas olha, veja bem, os times estão contratando ele com esse objetivo. O Atlético contratou ele, fugiu do rebaixamento de 2019 e não renovou para o ano seguinte. Mesma coisa fez o Corinthians. Vamos ver o Grêmio. Aí eu tenho uma correção. O Atlético não fugiu do rebaixamento com ele. O Atlético estava em queda livre no campeonato, ele pegou o Atlético, continuou caindo mais um pouco e não caiu e não foi rebaixado. Ele não salvou o Atlético do rebaixamento, ele quase levou o Atlético para o rebaixamento. Ele pegou um barco que estava começando a fazer água, quase afundou o barco, mas conseguiu chegar em terra firme. Eu acho que ele não teve nenhum mérito com a campanha do Atlético 2019, mas aí é uma questão de opinião. Mas o que aí não é questão de opinião, o que é fato é que ele está se estigmatizando porque ele está fazendo essas opções. Largar um time no meio do campeonato que está pagando e de honrando os compromissos é direito dele, mas também tem seu ônus que ele vai arcar com isso na carreira. O Rogério Ceni fez isso com o Fortaleza. Eu ia falar isso. Boa parte da torcida do Fortaleza queria matar o Rogério Ceni quando ele largou o Fortaleza para ir tentar salvar o Cruzeiro. E ele não conseguiu salvar o Cruzeiro, foi demitido do Cruzeiro, voltou para o Fortaleza. Foi recebido com certa desconfiança, mas recuperou Fortaleza de novo, e aí quem estava um pouco resistente acabou abrindo os braços. Nada impede que isso aconteça com o Mancini, por exemplo. O torcedor que hoje está achando que ele é traíra, que ele é mercenário, alguma coisa do tipo, ele pode voltar, fazer um bom trabalho e ser perdoado, mas ao mesmo tempo ele pode ficar estigmatizado e esse é um ônus das escolhas dele. E esse estigma é tão real, fazendo aqui só um exemplo do que o Célio está falando, que nós temos treinadores que procuram até se afastar dessa estigmatização
como é o exemplo do Roger Machado, que é um cara que não aceita trabalho, por mais bem remunerado que ele seja, fora do início de temporada. Ele não chega para apagar incêndio. Ele só aceita trabalho que ele pode começar do zero, fazer uma pré-temporada e levar o time de acordo com as características dele. Bacana. Só da mais, o Muricy Ramalho já recusou o cargo da seleção para não romper um trabalho, se eu não me engano, ele estava no Santos. Não, ele estava no Fluminense. Ele estava no Fluminense. Ele estava tempo no Fluminense. Bem lembrado. E bem lembrado. Ele a seleção para não descumprir um contrato, e ele poderia muito bem descumprir, que direito disso ele tem, mas são opções. O Mancini está fazendo a dele. E ele seria o técnico que ia comandar a seleção brasileira na Copa de 2014 no Brasil. Exato. Bacana, senhores. Vamos atualizar aí a classificação do Campeonato Brasileiro, só para o internauta acompanhar aí, botar a tabela aí da Série A. Aí, o Atlético Mineiro continua na frente, né, com 56 pontos, não é isso? O Flamengo, com esse empate, está indo a 46, é isso? Lembrando que o nosso programa não é ao vivo, Gilmar. Então, quando nós estamos projetando essa tabela agora, são 9h50 da noite do domingo. Bacana, foi bom, Cristiano, essa lembrança aí. Só para Ou seja, tem muita chance do Cuiabá fazer um gol aí e ganhar o jogo ainda, né? Tá os secadores aqui estão ligados, então. Os ventiladores estão ligados, então. O Cuiabá, inclusive, no segundo tempo, eu falei que o Flamengo ia voltar a apertar e mandar no jogo, mas no segundo tempo o jogo está muito mais distribuído entre ataque e defesa de um time e de outro. Está um jogo bastante igual para igual. Claro que o Flamengo tem mais poder para a qualquer momento decidir, mas enquanto eu falo aqui, por exemplo, o Cuiabá está dentro da área do Flamengo. Está acontecendo um jogo, um jogo de futebol com dois times. Só para a gente botar mais uma pimenta antes de encerrar o programa, vocês não acham que os juízes hoje de campo não estão tendo um confronto com o VAR aí, não? Estão aceitando menos as decisões do VAR desde que foi implantado o VAR? Na minha opinião, eu acho que eu estou vendo isso. Parece que eles estavam aceitando no começo, eles estavam aceitando mais. Agora parece o que aconteceu no jogo do Atlético e Santos, Gilmar, é algo que realmente vai mudar os parâmetros de arbitragem em comparação com o VAR. Porque até então, a imagem que o VAR passava é que se um lance era categoricamente, por exemplo, pênalti, o árbitro não teria opção de não dar. Porque a imagem é clara. Contra a imagem ele não poderia. Mas o que nós vimos lá, aquele assalto que foi, uma tentativa de assalto contra o Atlético, é que quando o árbitro está deliberadamente disposto a garfar, ele vai fazer independente do VAR. Com certeza, Cristiano. Porque a gente não sabe, argumento, né? A gente não sabe se o VAR chamou e o juiz não quis ir, falou que dentro de campo... O VAR chamou o Paulo. O VAR chamou para assistir. Ele falou que não iria ver as imagens porque ele estava Então o VAR, na minha opinião, se o VAR chamou dizendo que o pênalti foi claro e o juiz de campo não foi, eu não sei o que aconteceu. Mas se foi isso, o juiz de campo nesse lance... É porque o juiz de campo... Quer dizer, o VAR, desculpa. O VAR, nesse lance, fez a parte dele. O juiz de campo, de fato, ele tem autonomia. Ele não precisa, não é uma obrigação do árbitro de campo. Mas o VAR tinha que dizer, Cristiano, que o pênalti foi 100% cristalino. Não existe nenhuma justificativa técnica para o VAR não deixar claro no áudio para o juiz de campo que o pênalti foi 100% claro. Agora, se o VAR fez isso e o juiz de campo não foi, se foi isso, aí o VAR, pelo menos nesse lance, tá beleza, né? Vamos ver o que foi, né? Não sei, vai sair o áudio ainda, né? O Atlético solicitou os áudios para a CBF. Acontece que o juiz, no lance do pênalti do Zarate, dá para ver ele gesticulando e falando, e até fazendo assim com os olhos. Eu vi, batendo no peito e falou, eu vi. Ou seja, não dá para ter certeza se você estava falando com alguém do VAR no microfone ou com alguém que estava reclamando com ele na beira do campo. Mas ele falou claramente que ele viu. Vamos simular situações aqui, ó. Vamos simular situações. O pênalti foi claríssimo. O que o VAR tinha que ter feito é pênalti claro. Venha ver. Se o VAR, o que o VAR pode ter feito? Olha, juiz, houve um puxão, mas não sei se foi suficiente para interferir na jogada, é um lance não sei o quê. Aí o VAR deu brecha para o juiz fazer isso e entendeu? Então tem que ver. É só o áudio que vai esclarecer o que aconteceu.
A única justificativa, assim, a única opção técnica que o VAR tinha ali com as imagens é pênalti claro. Qualquer coisa diferente disso, o VAR errou, né? Agora, tem que ver como é que foi esse áudio, porque se o VAR falou, teve um puxão, mas eu não sei se esse puxão foi suficiente, não sei o que, ele deu a margem pro juiz fazer isso. Não, eu vi o puxão, mas eu também achei que não foi. Então é o áudio que vai esclarecer essa parada aí. Na minha opinião, quando o VAR aciona o árbitro de campo, o árbitro de vídeo, é porque ele tem quase ali 90% de certeza que aconteceu, que ele tem as imagens ali de... Nesse caso era para ser 200% de certeza nesse lance do Zarate. 200% de certeza. O que eu estou achando é que os árbitros de campo estão se achando assim que o VAR está decidindo tudo. Ô Chico, agora o Gilmar é foda. Eu já ia encerrar o programa e ele levanta essa. Levanta uma polêmica enorme dessa, né? Senhores, vamos encerrar nosso programa? Vamos igual aqueles convidados que vai despedir da festa e começa a emendar uma outra conversa. Não é brincadeira não, Gilmar. Vamos lá, gente, dá o seu like, visita o nosso canal lá no YouTube. Manda o like. Quadrada, fica conosco, senhores, obrado pelo carinho, obrigado aí pela participação, pela presença, fica todos com Deus. Grande semana para vocês, para todos os internautas, para todos, se Deus quiser. Até a próxima.